Bom dia a todos. Me chamo Bruno Moura, sou superintendente de defesa da concorrência e hoje, dia 17 de junho, presidirei a continuação da audiência pública número 12, que se iniciou no dia 15 de junho, com o objetivo de obter subsídios sobre as minutas de resolução que estabelecem os critérios para a caracterização da elevação abusiva dos preços de combustíveis. Acompanhando aqui a audiência por parte da MP, além da equipe técnica, temos a senhora diretora Simone Araújo, a senhora procuradora Tatiana Vieira, eu serei presidente e a Laura, superintendente adjunta, será a secretária da audiência. Eu passo a palavra aqui à diretora Simone para uma saudação inicial. Bom dia a todas e todos. Estamos dando continuidade à audiência pública que iniciamos na segunda-feira, com o fim de obter contribuições relativas às minutas de resolução que estabelecem os critérios para a caracterização da elevação abusiva de preços. Aproveito a oportunidade para saudar ao superintendente Bruno Moura, da Superintendência de Defesa da Concorrência, que presidirá a audiência de hoje. Igualmente, saúdo a superintendente adjunta Laura Soares, que atuará como secretária desta audiência pública, e cumprimento e agradeço a um trabalho muito próximo e muito colaborativo da Procuradoria Federal junto à ANP, e nesse sentido cumprimento a procuradora Tatiana Vieira, que aqui nos acompanha nessa audiência. Igualmente cumprimento a todos que já se encontram presentes aqui no nosso link no Teams. Se percebe uma grande importância do debate de hoje, já são 49 pessoas que acorrem a essa audiência, e a nossa intenção hoje é, de fato, exaurir todas as contribuições verbais, para além daquelas contribuições que já recebemos na audiência pública da última segunda-feira e que recebemos durante os 5 dias de consulta pública executada na semana passada, entre os dias 8 e 12 de junho. Esse é um trabalho que a ANP está fazendo com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito comprometimento, reconhecendo a primeira abordagem sobre o tema. Importante lembrar que ficam mantidos os princípios contidos na lei do petróleo. A lei criou a agência de proteção da ANP em relação aos consumidores quanto a preço, prazo, preço, oferta e qualidade, mas agora, em meio a todos esses efeitos que decorrem da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, foi necessário implementar um conjunto de políticas públicas a partir de medidas provisórias e decretos publicados desde março do corrente ano. Reconhecendo o ineditismo do tema da abusividade, estamos precisamente orientando a nossa área de fiscalização para que ela tenha segurança jurídica e previsibilidade na sua atuação, e, igualmente, no âmbito do processo administrativo sancionador, assegurando total e pleno direito aos agentes de acorrer a um modelo de ampla defesa e contraditório, mas, sobretudo, tendo clareza dos critérios que serão utilizados, seja na notificação dos agentes, seja no nosso modelo de julgamento de processos. Tivemos ali na segunda-feira uma muito exitosa audiência pública, e acredito que hoje teremos também uma longa e exitosa audiência pública. Então, desejo a todos um bom trabalho ao longo do dia de hoje
e acredito que essa será mais uma audiência na qual teremos importantes insumos para que nós possamos ali seguir com o nosso rito regulatório dentro ali dos parâmetros legais, dentro do que preconiza o nosso regimento e, sobretudo, alcançando o principal objetivo, que é proteger o nosso consumidor. Bom trabalho, Bruno, Laura e Tatiana, e acredito que a gente terá, como eu disse, um longo e exitoso dia. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao Bruno. Obrigado, diretora, pelas palavras. Agradeço também a presença aqui da procuradora Tatiana, do suporte da superintendente adjunta Laura. Então, passo a relatar algumas instruções aos participantes. A audiência pública, número 12, nessa segunda sessão, que continua a primeira, deverá obedecer à seguinte programação: início das atividades, a abertura da audiência, que ocorreu agora às 9h05. Depois está previsto o início do pronunciamento dos expositores, na ordem de recebimento das inscrições. Nós percorreremos toda a lista de inscritos, que vou apresentar em seguida, e, havendo necessidade, passaremos depois de uma interrupção, para o almoço, um retorno estaria previsto para as 13h30, com um término limite aí de 18 horas para a audiência, a segunda sessão. Como instruções gerais aos participantes, faço essa breve leitura para registro. Este evento ocorre com a infraestrutura particular dos participantes. A ocorrência de problemas técnicos que impossibilitem a exposição por parte da ANP fará com que a audiência seja postergada. Problemas técnicos que impossibilitem o expositor ou os participantes aqui presentes de apresentar não farão com que a audiência seja postergada. Condutas inadequadas ensejarão a remoção do participante do evento. Pedimos a todos os participantes que se identifiquem com nome, empresa, instituição no chat da reunião, para registro futuro no relatório e na lista de presença da audiência. Mantenham seus microfones e câmeras desligados durante o evento. Somente abra a câmera e o microfone quando a palavra for concedida. Após essa breve introdução, teremos, então, a apresentação dos expositores, que seguirá a ordem dessa tabela. Temos 9 inscritos, e cada expositor terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. As perguntas deverão ser deixadas para o final. Eventuais manifestações no chat da reunião não serão consideradas pela ANP para fins de instrução processual. Após a apresentação dos expositores, serão concedidos minutos adicionais aos participantes que levantarem a mão de forma virtual, usando o recurso de levantar a mão do Teams, sendo limitado a 1 hora o tempo total para perguntas e respostas. O participante que se manifestar sem ter sido autorizado pelo presidente da audiência será advertido e, em caso de reincidência, será removido do ambiente de realização do evento. O participante que se manifestar de forma inadequada, por meio de palavras de baixo calão, de ofensas ou de forma exaltada, ainda que autorizado a fazer uso da palavra, será removido da audiência.
São atribuições do presidente dirigir os trabalhos, manter a ordem, podendo conceder e cassar a palavra do participante, bem como determinar a retirada de pessoas que perturbarem a realização dos trabalhos, e decidir definitivamente as questões de ordem e as reclamações sobre os procedimentos adotados na audiência. São atribuições da secretária registrar todo o procedimento realizado na audiência, elaborar o relatório de audiência com todos os comentários e sugestões recebidos com a identificação de acolhimento e não suas razões. Bom, feita essa introdução inicial, passamos então, conforme previsto, às exposições dos inscritos. O primeiro é o senhor Gabriel Nogueira Dias, em nome do Sindicom. Bom dia, doutor Bruno. Me ouve? Sim, bom dia. Bom dia a todos. Eu cumprimento todos os presentes e todos os eminentes também servidores da ANP, em nome aí do nosso presidente Bruno Vale de Moura, que também conduz essa audiência desde a última segunda-feira. Eu falo aqui em nome do Sindicom, dispensa apresentações, como representante do setor de distribuição há mais de 80 anos e um colaborador ativo junto à ANP, junto ao poder público, em busca da melhor regulação, em busca de um ambiente que traga para o Brasil um setor de distribuição e de revenda que o país merece, ou seja, pujante no seu volume, acessível a toda a população e, portanto, digno daquilo que o país precisa para produzir. Eu queria dividir essa nossa exposição em três grandes pontos. O primeiro deles, doutor Bruno, se refere, e não podemos deixar de consignar, a nossa ponderação à questão da fragilidade do processo regulatório. Eu poderia me valer, como fizeram os anteriores expositores, sobre uma série de referências legais que demandam ou que recomendam fortemente a necessidade de análise de impacto regulatório, de maior tempo de discussão, da presença de estudos para a temática. Eu não farei isso, eu me farei valer das próprias palavras da diretora, a doutora Simone, que bem colocou agora que este é um tema que envolve uma política pública inédita, que envolve uma fiscalização que demanda muito cuidado nos critérios, que demanda uma extrema necessidade de segurança jurídica e que, como sabemos pelas normas postas, pode desaguar em sede de processo administrativo sancionador sanções de até 500 milhões de reais. Ou seja, estamos falando aqui de um normativo bastante inédito, né, que não se trata apenas de uma mudança de arcabouço regulatório, estamos falando aqui de processo administrativo sancionador e que, portanto, informado, dirigido por princípios também tão próprios ao direito penal, exige para o administrado, tanto quanto para a administração, um respeito e uma observância a princípios de segurança, de clareza, sem o que nós podemos ter aí uma enorme quantidade de fiscalizações sem qualquer fim adequado que vão resultar, desaguar em mera judicialização. Isso é tanto mais importante, doutor Bruno, na medida em que a própria ANP, na sua última sessão de diretoria, e isso foi mencionado também pela doutora Simone na sua fala na segunda-feira, aprovou um cronograma extenso
com milhares de fiscalizações programadas para o setor na aplicação desta norma. Ou seja, se avizinha uma aplicação bastante incisiva, de elevada monta, sem que nós tenhamos, até o momento, conseguido debater com profundidade todos os impactos regulatórios dessa medida, toda a necessária segurança jurídica para que ela, a partir de agora, a partir desse momento, a partir da sua vigência, possa dar ao administrado a possibilidade de calibrar o seu comportamento. Acho que isso é muito importante, isso precisa ser deixado muito claro aqui. Qualquer medida que, de fato, lide com esse ineditismo de política pública, com esse ineditismo na regulação, e, de novo, eu estou me valendo das próprias palavras da diretora Simone, ele é importante que seja dado clareza e seja um daqui para frente. Não é possível se criar uma norma que vá buscar em comportamentos pretéritos sanções de até 500 milhões de reais. Eu acho que esse é um primeiro ponto em relação à necessidade de muita prudência, de muita ponderação, né, no aprofundamento dos debates sobre esta nova norma que se coloca, sobre essa nova perspectiva de fiscalização que se coloca para a ANP, que, inclusive, infelizmente, aqui receba a ANP sempre a solidariedade do Sindicom, né, alcança a agência no momento, inclusive, de corte de orçamento. Ou seja, a ANP tem uma série de obrigações, tem uma série de tarefas a cumprir e vem vivenciando também cortes do seu orçamento e agora recebe mais essa demanda e se propõe a milhares de fiscalizações. Então, muita calma nesse momento, é muito importante o aprofundamento sob pena, né, de um vigiar e punir ilegal, inconstitucional e que só vai ser lidado depois, posteriormente, pelo Poder Judiciário. O segundo ponto, feito essa ponderação, doutor Bruno, se refere justamente aos limites da competência regulatória da ANP, ou, dito de outra forma, da aplicação, da instrumentalização desse ineditismo que foi posto pela medida provisória. Medida provisória fala de abusividade de preço, e na nota técnica bem lançada, né, que foi trazida aos autos para subsidiar a consulta pública, a própria ANP traz, né, como locus, como localiza, né, como competência para a fiscalização de temas econômicos no setor, de um lado o CAD, com a sua lei concorrencial, e de outro a Senacom, também com o CDC, para coibir as práticas abusivas. E se faz, portanto, uma pergunta: aonde é que a ANP se inseriria nesse contexto? Porque, evidentemente, nós não podemos incorrer num bis in idem inconstitucional. Ou seja, se nós temos, de um lado, uma conduta concorrencial que já pode ser verificada pela autarquia, CAD, né? E, de outro, temos eventuais abusos ao consumidor, preço ao consumidor, fiscalizados pela Senacom e respectivos PROCONs, aonde é que se inseriria, né, o poder ou a competência, a função da ANP. A regulação que foi posta para ser comentada, doutor Bruno, ela mira a questão da margem, né? Ela traz uma verificação de margem bruta. Se dissocia, portanto, de largada da própria letra da medida provisória, que falava de preço e não de margem, mas também se dissocia da ideia de que o primeiro objetivo da tutela que está respaldando a existência da medida provisória é justamente evitar o famoso choque de demanda. Ou seja, evitar a falta de produto, porque em um mercado em que o preço é livre, em um mercado, e isso não foi revogado pela medida provisória, por nenhum normativo, em que a liberdade de preço se coloca,
o primeiro objetivo de qualquer política pública aqui seria o quê? Não faltar produto, porque se não falta produto, o preço é dado pela liberdade de mercado. Então, ao invés de mirar, né, em critérios como margem bruta, a ideia do preço, a nosso sentir, deveria mirar justamente sobre o quê? Sobre a existência de produto à vontade para o mercado. Estão as distribuidoras bem abastecendo o mercado? Estariam as distribuidoras se aproveitando de uma insegurança externa para diminuir volume interno? Estariam as distribuidoras tomando atitudes comerciais no sentido de trazer mais produto, de importar mais produto, de garantir que as suas revendas embandeiradas têm o produto suficiente, ou estariam elas deixando de importar, estariam elas deixando de ofertar? Lembre-se aqui que é notório que, durante toda essa crise, as distribuidoras bem abasteceram o mercado, enquanto, por exemplo, a Petrobras deixou de importar. Quem estaria aqui atuando abusivamente? Não entendemos que nenhuma das partes, são decisões comerciais, mas de toda monta, se alguém contribui para o bom abastecimento do mercado, não pode, dentro de um ambiente de liberdade de preços, ser agora acusado de alguma abusividade, porque eventualmente teve uma variação da sua margem, e eu não estou Gabriel, nem aqui. o seu Já tempo estamos está se terminando. esgotando. Já estou terminando. Então, eu não estou nem entrando aqui no ponto da variação de 10%. Por fim, então, doutor Bruno, para terminar, acho que é muito importante a gente ter uma regulação que não gere justamente um desincentivo ao abastecimento, porque aqueles que contribuem para o volume, né, não podem ser depois alcançados por uma normativa, né, que vai verificar variações de margem e puni-lo. No Brasil, vige e continua vigindo a liberdade de preços, portanto, eventual abusividade tem que ter como pressuposto a existência ou não de choque de demanda que não ocorre. Por fim, doutor Bruno, um último ponto, né? Durante toda essa normativa, nós falamos aqui de processo administrativo sancionador, mas não falamos que é fundamental que eventuais fiscalizações sejam também dentro de um ambiente, sobretudo preliminar, né? Num ambiente de confidencialidade e sigilo, sob pena de termos milhares de autos de infração que depois serão aprofundados, são verificados e não serão mais válidos, mas se tornarão grandes manchetes para se falar de abusividade no setor. De novo, o Brasil não passa por choque de demanda, o Brasil mantém um preço, né, bastante Gabriel, o seu tempo adequado. se esgotou. Muito obrigado. E eu queria, então, recomendar aqui que a ANP aprofundasse os debates, sobretudo à luz das contribuições que vêm sendo feitas. Muito obrigado, doutor Bruno. Obrigado, senhor Gabriel. Devemos cumprir aqui o tempo estabelecido para que haja uma igualdade de oportunidade de fala a todos os inscritos. Bom, o próximo inscrito é o senhor Bruno Valêncio, representando a organização V-Pricing Combustíveis. Bom dia, doutor Bruno. Obrigado pela oportunidade. Estão me ouvindo? Estão confirmando? Sim. Como empresa de consultoria, há mais de 7 anos, especializado no acompanhamento dos preços combustíveis no Brasil, nós queremos fazer aqui uma visão mais propositiva do debate, né, visando realmente a gente primeiro entender qual que é o cerne do problema que levou a ANP a propor essa resolução e quais são as medidas que nós entendemos que possam ser positivas no sentido de tentar resolver o problema, né? O cerne do problema que envolve toda essa questão da resolução proposta, ao nosso ver, está totalmente ligado à simetria de preço, né? Ou seja, e aqui só consciência. A simetria de preço, no caso, é o que acontece com o custo do produto e como essa variação ela se reflete sobre o preço final, seja para a distribuidora, seja para o revendedor. Esse é o grande cerne do problema que nós entendemos aqui. Nesse liminar, a gente precisa entender também que preço, então, nessa questão, ele é o X de uma equação, ou seja, o preço é o resultado, né? Enquanto a gente
entende que preço, nesse caso, ele é o resultado final do que acontece com as variáveis que o compõem, a liberdade de preço se dá por esse motivo. Preço não é arbitrado. Preço ele é livre justamente porque os custos que o compõem variam. Então, vamos pegar o exemplo da guerra, né? O petróleo subiu, obviamente, o custo do diesel A, da gasolina A, subiria, é o derivado da commodity. Essa lógica eu acho que é clara para todo mundo. Nesse sentido, então, portanto, o preço ele reagiria com o momento. Perfeito, né? Então não tem problema. Então, nesse sentido, então, nós precisamos entender que preço é composto por N variáveis, não só a margem. E nesse sentido também, nós entendemos que a proposta que a ANP está colocando de fiscalização só da margem bruta acaba sendo muito rasa, porque, infelizmente, ela não abarca todas as outras variáveis de composição do preço, que vão influir no preço e realmente vão gerar impacto para o consumidor final. Então, na nossa visão, a resolução proposta, que deveria realmente ser abarcada aqui, é uma resolução de simetria de preço. Tá? Não atingindo a margem, porque a margem é o símbolo maior da liberdade de mercado. Né? A margem, eu acho que é a única variável em que os agentes de mercado têm toda a liberdade de arbitrar. O agente de mercado não arbitra preço. O agente de mercado, os agentes de mercado como um todo, eles arbitram a margem. O resultado é o preço, perfeito. Né? Então, o problema, não, no nosso ver, não está na margem. O problema, ao nosso ver, está na assimetria de preço. E essa assimetria de preço ela pode ser combatida, ela pode ser, de certa forma, controlada e auditada, eu acho que é o melhor termo, auditada, através de fórmulas paramétricas. Assim como no mercado livre de energia já existe isso e funciona muito bem, né, a parametrização de custos daria total forma de auditar essa assimetria de preço, né, diminuiria esse problema que acontece em momentos de crise como nós vivemos, e realmente seria um instrumento justo, transparente e saudável para que todos os agentes do mercado, os agentes de fiscalização pudessem realmente fazer uma audição desses contratos, dos preços, olhando a cadeia como um todo, olhando os custos como um todo, e não somente a margem. Olhar a margem, acredito, na nossa forma de ver, é muito raso e é a única variável em que os agentes realmente eles têm o direito constitucional de arbitrar. Não tem por que a ANP realmente tentar, através da margem bruta, tentar sancionar alguém. Não faz sentido no mercado livre. Né? No mercado livre, eu acho que o papel da ANP, do CAD, é justamente combater a assimetria de preço. E, nesse sentido, a nossa proposta enviada foi de que realmente, para que a ANP pudesse criar algum tipo de resolução né, que orientasse a adoção de cláusulas paramétricas em contratos de exclusividade dos agentes do mercado, para que realmente os custos pudessem se refletir em benefício para o consumidor final, realmente ajudando o Brasil na questão inflacionária, e no limiar, realmente assim, a ANP fazendo a fiscalização daquilo que lhe compete, que são os custos. Né? Margem é margem, essa é uma liberdade constitucional, nós entendemos que a margem não é o instrumento que deve ser fiscalizado, na nossa forma de entender, o que deve ser fiscalizado são os custos de composição do preço do combustível, que não ficam só na margem, ficam em muitas outras variáveis. Essas variáveis são públicas, elas são capazes de serem parametrizadas nesses contratos de exclusividade, o que traria realmente aquilo que é importante para o mercado e que precisa ser amadurecido no mercado de combustíveis do Brasil, que é a transparência. A transparência. Os contratos hoje de exclusividade entre os agentes não possuem cláusulas de reajuste, possuem cláusulas de preços correntes do dia, e isso juridicamente, isso é muito vago, isso realmente não obriga ninguém a passar reajustes com lógica econômica correta ou matematicamente correta, e acreditamos que esse é o problema. Isso é que gera problema para o consumidor final, isso é que talvez gerou o problema e que chegou no liminar dessa resolução propositiva. Então, nós entendemos que esse é o melhor caminho, essa é a nossa preposição, essa é a nossa sugestão aqui para o debate como um todo. Eu queria agradecer a oportunidade, doutor Bruno, e ficamos à disposição. Agradeço, Bruno.
a exposição dentro do tempo estipulado. Passamos, então, ao próximo inscrito. Temos o senhor Hermes Nereu, em nome da Ipiranga Produtos de Petróleo. Já tem 10 minutos. Bom dia, doutor Bruno. Deixa eu, preliminarmente, antes de começarmos, esclarecer que eu estou inscrito para a segunda fala também, a próxima, em nome da Milênio. Então, eu gostaria de aproveitar e falar continuamente pelas duas intervenções. É possível, Bruno? Sim, é possível. Ótimo. Então, vamos lá. Então, muito obrigado. A Ipiranga agradece a oportunidade de manifestação, agradece essa audiência pública, a extensão que foi realizada. E depois de mais de 40 manifestações, quase 50, é revelador a existência de um consenso absoluto entre os agentes regulados, entre os acadêmicos, entre os pesquisadores, de que a proposta atual ela ultrapassa o mandato legal. A unanimidade na crítica do uso da margem como critério, a unanimidade na crítica ao parâmetro de 10%, a unanimidade na crítica ao risco concorrencial e aos problemas processuais de defesa, de cerceamento de defesa dos agentes regulados. E a Ipiranga corrobora todas essas críticas, mas deseja aproveitar o seu tempo para enfatizar um outro ponto ainda mais fundamental. Essa proposta ela não só ultrapassa o mandato legal, ela vai além. Ela acaba disciplinando como as empresas deverão administrar seus próprios negócios. A resolução muda a forma de de uma distribuidora administrar o seu negócio. Por quê? Porque ela passa a dizer como formar preço, como calcular margem, como gerir estoque, definir a reposição, assumir riscos, como precificar, e essa é a verdadeira intervenção. Na prática, a distribuidora deixará de olhar para o mercado. Em vez de perguntar quanto custa para repor esse produto, ela perguntará qual margem a ANP me deixa praticar sem me investigar. E assim, para evitar o risco regulatório, os agentes tenderão a seguir o quê? Parâmetro ANP. E o resultado será homogeneidade, não por combinação, mas para evitar o risco comum a todos. Na segunda-feira, na primeira sessão, 2 colegas perguntaram: quando seguir a norma gerar a falência do agente, quem suportará esse custo? E eu refaço essa pergunta, doutor Bruno. Se a distribuidora for obrigada a vender abaixo da racionalidade econômica para evitar uma autuação, quem suportará esse custo? A população via desabastecimento ou a União via equilíbrio econômico-financeiro? Não há dúvidas de que o direito reconhece situações em que o Estado interfere profundamente na remuneração da atividade, que são as concessões. Mas existe uma razão para isso. O Estado é dono do bem. E mesmo assim assume deveres, como o de manter o equilíbrio econômico-financeiro. Onde é que está isso na resolução? Ou seja, o que temos é uma resolução que pretende exercer poderes típicos de um regime de concessão, mas sem assumir nenhum dos deveres que justificam esse tipo de intervenção. Mas existe outra consequência prática. Toda nova obrigação regulatória, e essa não é exceção, recai sobre quem já está na legalidade, sobre quem mantém estoques, sobre quem importa regularmente, sobre quem paga tributos, quem cumpre a mistura obrigatória, quem abastece o país. O agente irregular não administra margem, ele administra ilegalidade. Se aumentarmos continuamente o custo regulatório do agente regular, sem alterar a vantagem econômica do irregular, produziremos o efeito contrário, produziremos desabastecimento. Por último, eu quero destacar um terceiro problema. A minuta transfere para um único elo da cadeia um problema que pertence à cadeia toda. O preço do combustível não nasce no downstream. Ele é influenciado pela produção, pela importação, pelo refino, pela logística, pelo câmbio, por inúmeros fatores que antecedem a distribuição. Ainda assim, a regulação escolhe apenas o downstream como alvo desse novo regime. Isso cria uma assimetria incompatível com a Lei 9847. Se o bem jurídico protegido é o abastecimento, então a regulação precisa enxergar a cadeia como um todo.
Não faz sentido concentrar em um único elo riscos regulatórios que decorrem da dinâmica de toda a cadeia produtiva. Cadeias de abastecimento não se fortalecem enfraquecendo um único elo. Para concluir, a Ipiranga não pede que a ANP deixe de regulamentar a lei. Ao contrário, a regulamentação é necessária, especialmente quando a ANP, a medida provisória, for convertida em lei e na medida em que ela for convertida em lei. Mas então será preciso permanecer fiel ao que a lei pretendeu proteger, que não é proteger margem, mas proteger o abastecimento. Não é substituir a livre concorrência, mas preservá-la. A minuta, como redigida hoje, deixa de disciplinar um ilícito excepcional relacionado ao abastecimento e passa a disciplinar permanentemente a gestão econômica das empresas. E é por isso, doutor Bruno, que nós entendemos que ela precisa ser inteiramente refeita, observando todos os procedimentos, como análise de impacto regulatório e nova oportunidade de manifestação dos agentes regulados. Bom, agora eu peço licença para falar em nome da Millennium, sob a perspectiva da revenda. A Ipiranga procurou demonstrar como essa proposta ela interfere na gestão das distribuidoras, e a Millennium gostaria de tratar de uma outra pergunta. Como essa resolução afetará o comportamento de milhares de postos de combustíveis que competem diariamente entre si? Porque, no final das contas, é nas decisões cotidianas da revenda que essa norma produzirá os seus efeitos mais imediatos. Todos nós sabemos que um posto de combustíveis, né, vive administrando custos, vive administrando riscos. Risco de crédito, risco de inadimplência, risco de estoque, riscos logísticos, risco de mudanças repentinas no mercado. Até aqui, esses riscos fazem parte da atividade empresarial, mas a minuta, ela cria um risco completamente novo, um risco regulatório permanente. Hoje, diante de uma alteração no mercado, o revendedor pergunta: devo reduzir meu preço? Devo comprimir minha margem? Devo fazer uma promoção? Devo mudar meu posicionamento competitivo? Devo investir para transformar meu posto em um posto premium? E se eu mudar de bandeira? E se a região onde eu estou instalado se valorizar? Se uma rua secundária se transformar numa avenida, aumentando o fluxo, mudando o perfil do meu público-alvo? Posso mudar o meu posicionamento ou continuo vinculado à minha margem histórica? Todas essas decisões são decisões empresariais legítimas. Com essa minuta, no entanto, surge uma nova pergunta que vai anteceder a todas elas. Será que a ANP entenderá essa decisão como abusiva? Posso mudar minha estratégia comercial ou devo permanecer preso à história? E é exatamente aí que está o problema. O revendedor deixará de administrar o seu negócio para administrar o risco. Sempre que houver dúvida, deixará de escolher a estratégia comercial que considera mais eficiente, por medo, e escolherá aquela que parece oferecer o menor risco de fiscalização. A mensagem que a resolução transmite ao revendedor é: você pode mudar sua estratégia desde que ela continue parecendo igual à do passado. No entanto, competir pressupõe exatamente o contrário, pressupõe liberdade de mudar, liberdade de investir, liberdade de reposicionar a empresa, de assumir riscos, de inovar e também de errar. Mas a consequência dessa resolução será substituir decisões econômicas por decisões defensivas. E mercados competitivos não funcionam quando a empresa passa a tomar decisões movidas por receio, por medo, pela insegurança, e não pela realidade do mercado. Eu vou destacar rapidamente outros 3 pontos. A metodologia proposta, ela parte da ideia de que a nota fiscal consegue revelar o custo da operação. Ela não consegue. A nota fiscal registra apenas uma compra, não registra custo de reposição, risco de falta de produto, custo financeiro, custo operacional, custo administrativo, e muito menos registra a dinâmica concorrencial daquele posto específico. E é exatamente por isso que este é um parâmetro, um elemento de suporte equivocado usar a nota fiscal. Transformar ela como principal parâmetro de fiscalização reduz uma realidade econômica extremamente complexa a um único documento que jamais foi concebido para cumprir essa função. O terceiro aspecto
importantíssimo é que o mercado de combustível não funciona em escala nacional, nem estadual, no caso da revenda. Muitas vezes, nem municipal é por bairros, ele funciona em micromercados. Dois postos separados por poucos quilômetros podem enfrentar realidades completamente distintas. Um atende caminhoneiros, outros atende um bairro residencial, outro concorre com o supermercado, outro tem frotistas como principal cliente, e cada um reage a estímulos de formas diferentes. Cada um tem uma dinâmica própria. Por isso, a metodologia, da forma como ela está, uniforme, sem considerar o mercado relevante, dificilmente conseguirá refletir essa enorme diversidade econômica. E quando se tentar aplicar essa única lógica a milhares de mercados diferentes, nós teremos não só uniformidade, mas teremos, inevitavelmente, o risco de falsos positivos enormes, riscos de erros de fiscalização. Um outro problema que eu destaco é o aspecto temporal, e nos preocupa a utilização de períodos anteriores à própria entrada em vigor da resolução. Isso seria uma ilegalidade, a retroatividade. Mas, em termos práticos, nenhum empresário consegue adequar sua conduta a uma metodologia que sequer existia. Ninguém pode organizar sua política comercial em função de critérios que sequer haviam sido estabelecidos. Por isso, utilizar períodos pretéritos como referência para caracterizar uma infração compromete a previsibilidade de quem deve investir, além de gerar insegurança jurídica e de ser absolutamente legal, em razão do devido processo legal. Se a regra ainda não existia, não tem como a gente mudar o seu comportamento para observá-la. Eu destaco, por fim, um aspecto bastante prático. A minuta prevê um prazo extremamente reduzido para apresentar justificativas. E, na prática, isso significa cercear o direito da defesa, porque a defesa, como necessita, como a resolução exige, pressupõe reconstruir operações inteiras, levantar contratos, notas fiscais, custos administrativos. Se eu tiver que reconstruir toda esta operação, dificilmente um revendedor tem essa capacidade hoje de fazer. E tudo isso em poucos dias, então o risco é evidente, não dá para fazer isso em 10 dias, deveria ser 30 dias, pelo menos, e úteis. E em matéria sancionatória, doutor Bruno, a administração deve demonstrar a ocorrência da infração e não pressupor que a ausência de justificativa é prova do ilícito. O ônus da prova é da administração. Nós estamos falando de um direito administrativo sancionador. Jamais se pode presumir a existência de um ilícito porque a documentação não foi reunida dentro do prazo. E um prazo incompatível com a complexidade da atividade. Então, para concluir, doutor Bruno, a Millennium, enquanto revendedora, ela pede uma resolução aderente à realidade do mercado, aderente ao devido processo legal sancionador. Uma regulação que compreenda como os preços são formados, como os postos efetivamente competem, como o abastecimento chega ao consumidor. Porque uma boa regulação não é aquela que simplifica uma realidade complexa, é aquela que consegue compreendê-la. E da forma como ela está redigida, a minuta corre o risco de produzir o efeito contrário. Em vez de estimular a concorrência, estimulará medo e cautela excessiva. Em vez de incentivar decisões econômicas eficientes, estimulará decisões defensivas. E no final, quem perderá não serão apenas os revendedores. Perderá a concorrência, perderá o abastecimento do mercado e, sobretudo, o consumidor brasileiro. Essas são as nossas considerações, doutor Bruno. Muito obrigado. Agradeço, senhor Hermes Nereu, por ter exposto as suas considerações para ambas as organizações dentro do prazo total e de cada uma delas. Passo então a palavra ao seguinte inscrito, o senhor Alencar Adame Graneman, representando os postos AG. Senhor Alencar não se encontra. Passo então ao seguinte inscrito, senhor Alain Mafra, em nome da Mafra Raizer
advogados. Também não identificamos a presença e manifestação do senhor Alan Mafra. Passo então ao próximo, senhor Umar Felipe, sem organização apontada. Presidente Bruno, Perfeito. O inscrito, senhor Alan Mafra, que já foi anunciado, tem 10 minutos. bom dia, presidente. E em seu nome eu gostaria de cumprimentar os demais participantes dessa audiência pública, agradecer a oportunidade de conversar, né, com a ANP e que essa conversa seja produtiva entre o setor regulado e essa agência regulatória. Gostaria também de fazer um cumprimento especial aí aos meus colegas advogados de todo o Brasil aí que acompanham essa matéria e dizer que a nossa união, a nossa força movem aí a defesa dos empresários no setor tão importante para o Brasil. Doutor Bruno, os que me antecederam aqui trouxeram uma série de argumentos técnicos e esses argumentos eles já são suficientes aí para invalidar, né, para demonstrar o descabimento ou, né, a forma como vem sendo proposta essa medida, essa minuta pela agência reguladora. Então, eu entendo até que é desnecessário fazer maiores considerações técnicas, ponderações a respeito disso, quando nós já estamos tão bem servidos dessa análise. Mas eu gostaria de fazer uso da palavra nessa data, doutor Bruno, de forma muito breve, não apenas como um representante técnico desses agentes regulados, mas como a voz de centenas, de milhares de empresários que diariamente movem a estrutura, movem a economia desse país tão grande e tão plural como o Brasil. E, em resumo, eu gostaria de fazer voz a uma súplica que a revenda brasileira hoje ela não aguenta mais ser criminalizada, ser marginalizada, ser banditizada por órgãos de controle, por órgãos de fiscalização e por medidas governamentais. O empresário varejista, ele todos os dias, ele sai de casa, ele enfrenta uma das cargas tributárias mais complexas e mais acachapantes do planeta. Ele lida com uma série de outras de outros desafios diariamente, as tentativas de infiltração do crime organizado na revenda. Ele assume riscos gigantescos, riscos ambientais, riscos trabalhistas, riscos de segurança. E, infelizmente, doutor Bruno, qual é a resposta do Estado? Ao invés de proteção, os empresários eles estão recebendo ameaças. Ameaças de interdições, ameaças de multas astronômicas e até ameaças de prisão. Então, eu digo, né, pela experiência de 20 anos trabalhando no setor, que hoje a maior parte dos revendedores eles não conseguem fazer frente sequer à multa mínima estabelecida nessa minuta de resolução. Hoje, os postos não teriam condições de pagar sequer os R$50 mil estabelecidos como parâmetro mínimo. Quem dirá parâmetros astronômicos, né, desarrazoados como R$500 milhões. Então, o que a gente vê é que, através dessa minuta de resolução, parece que está se tentando ressuscitar no Brasil fantasmas que a gente pensava que não viriam mais a nos assolar. Fiscalização, né, o chamado, o dito, como já foi até falado aqui anteriormente por expositores que nos antecederam na segunda-feira, fiscal do Sarney, o Plano Cruzado e outros fantasmas aí que a gente acompanhou e achava que não estaríamos mais sujeitos a esse tipo de situação. Infelizmente, o que está se tentando é criminalizar o markup, é condenar aquele lucro legítimo, é transformar a inteligência de gestão de estoque num ato de vilania. E isso é tratar a margem comercial como se fosse um crime, é ignorar que
o que sustenta os investimentos, o que sustenta os empregos é o lucro em si. Então, é para isso que o empresário todos os dias trabalha, abre as portas do seu comércio, do seu estabelecimento. E, infelizmente, o que a gente está vendo é uma matemática simplória, uma matemática de gabinete, podemos dizer. E essa matemática, ela reduz a teoria econômica a pó, como já foi dito aqui, e muito bem demonstrado por uma série de expositores e de representantes. E estabelecendo um parâmetro, uma conversa prática, nós não podemos perder de vista que como que o empresário vai fazer frente às taxas das operadoras de cartão de crédito, às taxas dos cartões frota, que abocanham aí uma grande parte, uma parte substancial do faturamento. Quem é que vai subsidiar programas de fidelidade com descontos bastante atrativos para os consumidores, com a finalidade do quê? De dar maior eficiência concorrencial para atrair maior número de clientes. Inclusive, na prática, órgãos públicos hoje, eles estão deixando de fazer contratos diretamente com os postos hoje não participam, mas muito poucos casos em que postos participam de licitações. Hoje os órgãos públicos estão contratando cartões e esses cartões, essas operadoras de cartões, acabam impondo taxas altíssimas para abastecer no posto. Então, muitas vezes, o revendedor, no final das contas, acaba pagando para fornecer. Nós temos visto aí um esmagamento, um achatamento das margens líquidas reais. E isso, somado a uma imposição arbitrária, uma imposição engessada, como a gente tem visto nessa minuta, pode empurrar o empresário honesto, doutor Bruno, infelizmente, diretamente para o prejuízo. E prejuízo significa falência. Então, o que a gente vê é que essa minuta ela está propondo não uma regulação, e sim um controle de preços disfarçado. E isso vai afugentar o investidor, vai afugentar o capital honesto e vai inevitavelmente conduzir a um desabastecimento, como já foi dito aqui, prejudicando quem? O consumidor, que seria a finalidade da norma tutelar o consumidor. Não podemos ignorar, a própria Senacom não ignora, que o Brasil ele optou pelo modelo do livre mercado, da livre concorrência. Os preços eles precisam ser livres. Nós não podemos ter novamente ou voltar a um tabelamento. O abuso, como já foi dito aqui também, ele tem que ser provado tecnicamente, de forma técnica, de forma individual, e nunca presumido de maneira genérica ou de maneira autoritária. E para isso, nós já temos uma série de instrumentos legislativos, uma série de normas que garantem essa atividade regulatória e essa atividade fiscalizatória. Então, infelizmente, nós não podemos admitir que, por um lado, o governo admita como legítimo o aumento da própria arrecadação tributária, gerada por catástrofes, gerada por situações excepcionais como a guerra, e proibir o empresário de reajustar o seu próprio estoque para sobreviver e para garantir e recompor o seu capital de giro. Então, o que a gente clama nesse momento como revenda é respeito, é dignidade, é dizer que nós não somos bandidos, e sim, nós fazemos parte do motor do desenvolvimento social. Então, não entrando aqui no mérito técnico, se a ANP detém ou não detém a competência para fiscalizar ou para congelar a margem bruta, como de fato entendemos e sabemos que a ANP, como agência regulatória, não tem essa capacidade, essa competência regulatória, e sim, ela deve utilizar para apurar e para autuar nos casos em que a lei, né, esse papel ele é reservado exclusivamente à lei de dizer o que é infração e o que não é, e nós temos legislações muito importantes a respeito disso, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos a lei antitrust. Então, os mecanismos existem. A forma de instrumentalizar e operacionalizar deve ser, de fato, levada a efeito pela ANP. Então, doutor Bruno, eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de falar e, por essas razões, a gente endossa, como
prestadores de serviço, como consultores aí na categoria. A gente endossa o que já foi dito aqui por todos os antecessores de forma muito direta e muito clara, e propomos a rejeição integral desse texto e de forma subsidiária, que se não for o entendimento pela rejeição integral, que haja de fato uma efetiva participação dos agentes regulados e que essa matéria seja melhor debatida para chegar numa minuta que fique pelo menos viável para todos os partícipes aí dessa relação. Então, muito obrigado e um excelente dia de trabalho a todos. Agradeço as palavras, senhor Alain, dentro do prazo estipulado. O próximo inscrito seria o senhor Omar Felipe, que já foi chamado, mas acredito que não esteja presente. Então, passo ao próximo inscrito, senhor Luiz Alberto Soares Martins, em nome do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Olá, bom dia. Bom dia, superintendente Bruno, saúdo a todos. A superintendente adjunta, a senhora Laura Soares, a senhora procuradora, a senhora Tatiana. É um prazer estar aqui colaborando, né, com esse processo todo de consulta pública. E acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de expressar, a necessidade que nós vemos pela ampliação do prazo dessa consulta pública. Esses 5 dias corridos, colocados em consulta pública, e depois a própria audiência pública, que originalmente era na segunda-feira, são demasiadamente curtos. A sociedade, né, todos nós, precisamos prover uma análise correta desse tema. É um tema muito importante, é um tema complexo, então ele demanda uma análise muito importante. Nós já vimos que os colegas colocaram ali muitos pontos legais, pontos de análise, de preço, que nós precisamos olhar, e esses 5 dias são demasiadamente curtos. A sugestão principal aqui é que, do jeito que estão sendo colocadas essas minutas, elas não sejam colocadas em deliberação, que seja estendido o prazo, que volte a análise, que a agência receba novas contribuições, depois exista uma nova audiência pública. Para quê? Para que elas possam ser debatidas e deliberadas com a melhor participação de todos. Tá? A própria não realização de análise de impacto regulatório, ela traz algum tipo de imprecisão, insegurança. Por quê? Porque não houve um estudo prévio. Tá? Então, isso ratifica essa necessidade de um período maior para a consulta pública. A gente viu aqui também que conceitos, preço e margem, são conceitos bem distintos. A necessidade da gente entender bem isso, perceber claramente, né, isso é matemática, que as variações de preços e margens, elas não podem ser comparadas no mesmo percentual. O mesmo percentual para um preço, para a margem, ele tem resultados bem distintos. O próprio percentual que é colocado na minuta de 10%, ele vem de estudos que são citados de forma genérica na nota técnica. A gente não consegue rastrear e fazer uma análise de como é que esses 10% são colocados, assim como não houve tempo hábil para uma análise científica, estatística, técnica, para propor, se for esse o caminho, algum percentual maior. Quer dizer, então a gente tem uma discussão, né, da aplicação dessa metodologia, assim como nós temos uma imprecisão do percentual indicado. Tá? São estudos dos Estados Unidos, da União Europeia, que fazem menção a variações de preço, não de margem. E mesmo assim, qual é o racional para que foi chegado nesse percentual de 10%?
O próprio prazo também já foi colocado, e nós fizemos todos esses comentários em resposta à consulta pública. Por exemplo, no artigo 7º, o prazo de justificativa da análise de aprofundamento em resposta é de apenas 10 dias. Isso é muito curto. Isso é muito reduzido para as empresas. Deveria ser realmente no mínimo de 30 dias. A gente entende também claramente que essas resoluções, se forem aprovadas, né, elas não podem ter efeito retroativo, né, por toda a segurança jurídica, por tudo que é previsto na Constituição, no direito brasileiro, elas não podem ter efeito retroativo. Alternativamente, se for considerado uma situação de necessidade urgente, extrema, de colocação, que essas minutas, ou que essa resolução seja aplicada apenas de forma temporária, se for o caso, apenas durante esse conflito geopolítico, apenas durante a calamidade, mas não de forma permanente, não de forma perene, como que está sendo visto. Para quê? Para que a gente não tenha problemas relacionados à imprecisão regulatória, à insegurança jurídica, gerando o quê? Gerando custos adicionais para as empresas, gerando perda de eficiência, e isso tem um impacto no próprio futuro do Brasil, da economia. Basicamente, são essas as contribuições. Nós fizemos elas na consulta pública, mas gostaríamos de ratificar a necessidade desse prazo maior de contribuições, de análise e discussão para a sociedade. Obrigado. Obrigado, senhor Luiz Martins, pelas contribuições orais dentro do prazo estipulado. Temos como próximo inscrito o senhor Tiago de Mello Almada Rubo, em nome de Recap. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Sim. Sim. Pode. Cumprimento todos os presentes, em nome do superintendente Bruno Moura e também da diretora Simone Araújo. Passo a expor os pontos críticos e as preocupações alarmantes da revenda de combustíveis sobre a proposta em debate. Além, é claro, de todas aquelas já ventiladas nessa audiência pública por aqueles que me antecederam. Os intuitos, reforço desde logo, são propositivos e colaborativos para fomentar o meio de negócio dentro da legalidade. O primeiro ponto, fundamental, é o excesso visto do poder regulatório que se desenha nestas minutas, né? A medida provisória 1349 de 2026 é clara, caso ainda seja convertida em lei, né, seja mantida a redação, afinal, só de emendas já há 125 propostas. A atuação da ANP deve ser excepcional, limitada a conter crises de abastecimento em cenários extremos de calamidade ou conflito, diz a ANP. Contudo, a minuta que se revela das resoluções, né, parece ultrapassar tal limite. E, em verdade, cria um tabelamento indireto de preços permanente no mercado. Mercado este que opera sobre o regime de livre concorrência e livre preços desde 2002. Além disso, a agência avança sobre algumas competências que pertencem ao CAD e aos PROCONs, né, criando um risco real de que o posto revendedor sofra múltiplas punições pelo mesmo fato, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Avançando na nossa colaboração, na minuta da resolução proposta, né, estabelece-se como conceito de elevação abusiva de preços de combustíveis o seguinte: prática de preços de comercialização em patamares elevados, né, em decorrência da elevação injustificada de margem bruta, que se revele desproporcional ou incompatível com a elevação de custos, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Veja-se que cria-se um sistema de controle, né, de preços, na medida que, além das ofensas diretas, na nossa visão, a Lei da Liberdade Econômica, a Constituição Federal e a própria Lei do Petróleo, procura intervir no mercado livre, ao deixar à sua discricionalidade
o que é ser desproporcional. Da mesma forma, o que é ser incompatível com a elevação de custos para a caracterização da infração e aplicação das penalidades. Não há definição sobre tais conceitos, nem há definição dos procedimentos de análise que a definem como, abre aspas, potencialmente abusiva, fecha aspas. E somente para os casos de conflito geopolítico e calamidade se prevê o parâmetro igual ou superior a 10% como filtro. Mesmo assim, ali no parágrafo 2º, artigo 6º, não afasta hipótese de apuração e autuação, mesmo em casos em que a variação desses percentuais sejam inferiores ao filtro proposto. O que mostra, efetivamente, a atuação ampla e restrita a todas as situações, ao contrário do que ali prevê a medida provisória. Já entrando na questão metodológica, né, a resolução se apoia na verdadeira falácia econômica, já falada diversas vezes, né, nessa audiência pública, que margem bruta não significa lucro abusivo. Né? Está sendo deixado de lado, a realidade operacional do comércio típico deste setor, né? Diversos aumentos de custos fixos, dissídios salariais, fretes, aluguéis, enfim, diversos outros custos que precisam ser considerados à evidência. Né? O correto seria avaliar o próprio histórico do próprio posto em uma janela mínima de 12 meses, respeitada, obviamente, a proibição de efeitos retroativos das resoluções, também como já muito falado aqui nessas oportunidades. Avançando um pouquinho na resolução, ali no artigo 10, outro ponto que chamamos a atenção. Na etapa de análise de aprofundamento, haverá notificação para apresentação em 10 dias corridos, que isso na prática é aproximadamente uma semana útil de trabalho para apresentação justificada para o aumento da margem bruta, de acordo com a elevação de seus custos, das condições de operação, elencando-se 3 hipóteses, ali prevê: aumentos dos custos operacionais, aumentos das despesas com fretes e alterações relacionadas ao imóvel ou bandeira, de maneira geral. O primeiro aspecto que se coloca, desde logo, é o prazo de 10 dias. E o segundo é a contagem de forma corrida. Né? O detalhamento de tais informações, não apenas dos documentos, mas estudos financeiros, demonstrações contábeis, resultado, muitas vezes laudo que é necessário que precisa ser produzido, um estudo de fatos financeiros para comprovar a composição de custos, dotam de complexidade. E por diversas vezes, certamente não conseguirão ser providenciadas num tempo hábil, razoável de apresentação ou mesmo para elaboração da defesa técnica, que é necessária. Sugere-se, desde logo, elastecer o prazo, ou, como exemplo, adotar as diretrizes do Decreto 7235 de 72, que passou a estabelecer recentemente, a partir da Lei Complementar 227/2026, o prazo de 20 dias úteis para a prestação de defesas, né, em processos administrativos fiscais. Apenas uma referência que pode ser utilizada para elastecer este prazo e a forma de sua contagem, em privilégio à ampla defesa e ao devido processo, que deve ser sempre respeitado. Observe-se ainda na resolução que, se não for apresentada a justificativa, o revendedor tem contra si uma presunção de conduta irregular. Ora, num procedimento sancionatório, ou seja, numa norma jurídica que prevê punição, a interpretação de aplicação deve ser restritiva, com tipos de conduta devidamente específicos e tipificados. Não é permitida a situação jurídica na qual, na prática, há uma carta branca para a administração aplicar penalidades. Nesses casos, altíssimas, desproporcionais e confiscatórias, em verdade, por mera presunção de irregularidade, como se pretende no texto colocado à análise. O ônus, neste caso, é da acusação, ou seja, da administração pública. Já quanto à dosimetria proposta, não há indicativos objetivos verificados na aplicação da penalidade. Haja vista não haver o estabelecimento de parâmetros fechados, como exemplo hipotético, percentual escalonado sobre o lucro líquido dentre diversos outros possíveis sobre essa análise. Os critérios estabelecidos, como estimativa de ganho econômico, né, em aspas,
consideração das condutas, das circunstâncias agravantes, aqui somente em casos de conflito geopolítico e situações de calamidade, e adequação e proporcionalidade da penalidade aplicada em relação à conduta apurada, são inteiramente discricionários e incompatíveis com a sistemática jurídica para a aplicação das normas sancionadoras. Portanto, o sindicato, o RECAP que eu represento, clama por uma profunda análise e reformulação técnica da proposta, né? É evidente que precisamos combater abusos, mas sempre com segurança jurídica, respeito às leis dos mercados e às garantias constitucionais mínimas aos que trabalham na ponta do abastecimento nacional. Portanto, Dr. Bruno, essas são as minhas considerações e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Tiago, pelas contribuições dentro do prazo estipulado. Tínhamos uma última pessoa inscrita regularmente, mas que não foi apresentada no slide, por um equívoco nosso, em função dela ter feito uma fala por discricionariedade nossa aqui na primeira audiência pública, mas por ter sido de 5 minutos, ela tem então direito à fala completa de 10 minutos em nome da Petrobahia, a senhora Adriana Bouza Seoane. Bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa do nosso presidente, aí o superintendente Bruno Moura, diretora Simone, todos os demais da ANP. Bom dia. Se me permitem, eu vou compartilhar a apresentação, ela é muito curta, eu vou falar rapidamente. Já conseguem ver a minha apresentação? Sim. Obrigada. Prezados, eu não vou perder muito tempo de vocês falando técnicas jurídicas. Antes de mais nada, eu peço desculpas à nossa presidente Yara Schmelfeng, que começou essa apresentação na última reunião. Ela não pôde estar presente no momento, está em deslocamento, eu farei a complemento da fala por ela. E o intuito da Petrobahia é focar um pouco aqui nos impactos mercadológicos e quem são os atores que participam desse mercado e que sofrerão os principais impactos da normativa. Nós somos uma distribuidora de combustíveis, uma distribuidora regional, uma distribuidora que cresceu pequena, lá de 96, sempre atuante no mercado, e uma distribuidora que sempre busca levar produto para todo o interior, para todos os municípios que não são atendidos, e municípios que são atendidos exclusivamente pela Petrobahia, alguns no interior do Piauí, outros estados. Nós somos um agente de franja competitiva, nós somos um agente com um share de mercado relevante muito pequeno. Nós não temos 20% do mercado. Então, nossa atuação ela é secundária e ela é muito pautada nos grandes players, naquilo que eles setam e o que o mercado tem de lei de oferta e demanda, e apenas seguimos o fluxo. Isso é uma fala muito importante. Nós estamos aqui para apoiar integralmente o objetivo legítimo de coibir todos os abusos de preço, nós queremos contribuir com a norma, nós entendemos a proposta de combater toda a abusividade no mercado, seja ela de preço, seja ela com relação à qualidade, com relação a questões diversas, tá, da legalidade, inclusive fiscal. Mas nós pleiteamos que a abusividade ela seja sempre demonstrada e não presumida a partir de um único indicador, como margem ou preço. E sim, um contexto amplo. Nós enviamos 19 contribuições, artigo a artigo, e nós temos 2 pleitos críticos a comentar com vocês, que é a questão do tomador de preços. Nós não somos um price maker, nós somos um price taker, nós somos tomador de preço nesse mercado hoje, e a análise da simetria fiéis a um ciclo de sazonalidade adequado com o mercado de combustíveis e seus movimentos. A margem bruta ela é só um indício de triagem, ela não é prova de abuso. Ela serve como um filtro para a ANP, muito bem estabelecido, muito boa proposição, mas ela não pode, por si só, caracterizar qualquer tipo de abuso. Existe todo um arcabouço de infraestrutura necessário para fazer acontecer a distribuição de combustíveis, para interiorizar esses combustíveis, e isso não para só no preço de compra e preço de venda. Eu tenho ali toda uma infraestrutura de custos que não está refletida nos meus preços de compra de insumos. Então, a margem bruta é um grande indício, ela não é prova, você precisa olhar o contexto complexo da companhia. Nós concedemos prazos a pequenos postos que não conseguem
trabalhar e não conseguem rodar o seu negócio se não tiverem prazo. Nós somos um elo importante nessa cadeia. Isso também precisa ser pensado e avaliado, porque são custos invisíveis do mercado. Nossos take-or-pay de armazenagem, take-or-pay de produtos, são muito relevantes, têm impactos significativos e garantem o suprimento do mercado. Como tomadores de preço, a importância de se entender é que o próprio CAD, o próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele estabelece em reiteradas jurisprudências ao longo dos anos aqui no Brasil, que se você só é um price maker, você só é definidor de preço no Brasil se você tem a partir de 20% do mercado relevante. A grande maioria dos distribuidores, os distribuidores regionais não atingem 20% de mercado. Nós não temos a capacidade de influenciar preços. Nós sequer chegamos a 10% de market share cada distribuidor. A grande maioria está ali em 5%, 4%, 1%. E isso é muito importante e relevante se entender. Nós não temos a capacidade de praticar abusividade de preço, nem se quiséssemos. Isso é um ponto extremamente relevante na triagem de vocês. Os fluxos alternativos já foram ditos à exaustão pela Yara na última reunião, eu não vou insistir em algo que já foi dito, mas precisa ficar muito claro para todos. As áreas de fronteira terão alterações de fluxo logístico significativos quando os distribuidores pararem de precificar conforme as características daquele mercado, conforme as leis naturais econômicas de oferta e demanda, e passarmos a precificar conforme se a ANP vai ou não entender aquilo como abusivo. No momento que nós tivermos isso, nós só olharmos o nosso custo de fornecedor, sem levar em consideração o mercado, nós teremos áreas de fronteira, em especial hoje, áreas de fronteira da Bahia, por exemplo, que irão secar produto de regiões como Goiás, como o Maranhão, e nós teremos situações muito preocupantes ao abastecimento local. Os fluxos logísticos serão significativamente alterados, os fluxos de suprimentos serão significativamente alterados. Então, precisamos ter muito cuidado com os prejuízos que isso pode trazer ao abastecimento, aos estoques regulatórios, e precisamos avaliar com muito cuidado soluções. A análise da dosimetria fiéis ao ciclo de sazonalidade. Nós sabemos que o mercado de combustíveis ele é sazonal, ele tem grandes altas e baixas da própria commodity e outros fatores, fretes, também tem muita sazonalidade. E precisa ficar muito claro para todos, nós não podemos olhar uma janela tão curta como 30, 60 dias para dizer se uma elevação de preço gerou um resultado ou não para um distribuidor ou até para um posto ou qualquer outro player deste mercado. Nós temos momentos de alta que muitas vezes se sustentam por 60, 90 dias e que compensam, às vezes, 6 meses de grandes prejuízos na ponta do revendedor, na ponta do distribuidor. Nós precisamos olhar um contexto completo. Nós estamos falando de um negócio extremamente volátil, de alto risco, de alta demanda por capital de giro para fazer acontecer o caixa, com estoques caros e extremamente sensíveis, que perdas de estoque não são inocorridas. A Petrobahia, com alguma frequência, recebe produto contaminado, produto que entrou água de chuva e afins, de revendedores para reprocessamento, tentando recuperar este produto, tentando mitigar essas perdas. E é extremamente relevante que nós possamos entender que num mercado com tantos riscos, num mercado com tantas volatilidades, olhar só uma janela de 60 dias para entender os movimentos de mercado, entender os acontecimentos, e se de fato houve o oferimento de um lucro, ou é apenas um momento pontual que se compensa diante em perda, um ganho de estoque que se compensa numa perda de estoque, um ganho aqui de margem com uma perda de margem adiante, isso precisa ser olhado com muito cuidado. Nós precisamos ter ciclos de sazonalidade mais compridos, mais alongados, analisados e investigados para se apurar a realidade, tá? Então, nós pleiteamos que a ANP avalie a melhor forma de fazer isso, de prever isso na normativa e que, de fato, trate a abusividade devidamente comprovada e não apenas presumida. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de fazer uma explanação mais uma vez. Muito obrigada, doutor Bruno. Obrigado, senhora Adriana, pelas contribuições feitas aí dentro do prazo de 10 minutos. Temos a manifestação posterior aí, a chamada do senhor inscrito Omar Felipe.
Chamo novamente, dando oportunidade de fala de 10 minutos. Se encontra? Senhor Omar Felipe? Bom, vejo pelo chat que tem outros. Senhor que foi anunciado. Bom, peço para que abra o áudio do senhor Umar e, na sequência, daremos oportunidade ao senhor Alencar, ambos inscritos. O senhor Omar Felipe está com o áudio aberto, Bruno. Obrigado, Fábio. Senhor Umar? Bom, deve estar havendo algum problema técnico. Passo, então, a palavra ao senhor também inscrito, Alencar Adame. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aqui pela oportunidade da fala. Eu gostaria de, pelo tempo, me abster em poucos pontos aqui. O primeiro ponto seria a questão do custo de reposição, que me parece que não foi elencado pela agência. Vou discorrer rapidamente aqui um pouco sobre o que a gente analisa para o custo de reposição. Então, quando o mercado está de forma normal, geralmente eu olho o custo que chegou a nota para mim, porque as variações são pequenas, que é o que a ANP, pelo meu entendimento, era o que ela estava olhando. Então, teve um ajuste aqui de 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos, e aí eu vou analisar como é que o mercado se comporta, se eu repasso, se eu absorvo, se eu tanto para cima quanto para baixo. Quando o cenário fica um pouco mais agressivo, eu preciso olhar para o custo de reposição. Tem, como a fala anterior aqui a última pessoa que se apresentou, me fugiu o nome, citou que ela concede prazo como distribuidora para vários postos, né? Nós, como postos, nós concedemos prazo de pagamento para vários clientes. E aí, quando eu concedo prazo, eu vendi um produto a R$5, e aí deu uma alta muito significativa, e esse produto que, por exemplo, me custava R$4,50, passou a me custar R$5. Quando eu receber aquilo que eu vendi a prazo, eu só reponho o meu estoque. Ou se o custo passou de R$5, eu nem reponho o estoque daquilo que eu vendi ao meu cliente. E além desse fator, eu tenho todos os meus custos operacionais. Então, eu preciso olhar o que eu vou retornar de dinheiro para o meu caixa com a venda que eu tenho e quanto que eu preciso de caixa para repor e fazer a manutenção do meu negócio. Então, eu preciso olhar o meu custo de reposição. Se eu recebi a mercadoria ontem e eu olhei aqui, eu vou comprar só amanhã, mas eu já estou vendo que o meu custo de compra já está superior ao meu preço de venda, eu já preciso me posicionar, porque senão vai faltar caixa na empresa. E se faltar caixa, essa empresa vai precisar buscar crédito no mercado. E esse crédito no mercado, principalmente no cenário de hoje, não é nem um pouco barato. Então, eu preciso olhar o custo de reposição quando se fizer necessário. E pelo que eu percebi, a ANP não olhou para essa situação para compor a sua análise. E aí você tem todo o custo financeiro da operação, que também precisa ser olhado, e ele opera em percentual, né? Então, se eu concedo prazo, e numa linha normal, quando possível, eu calculo o meu custo financeiro dessa concessão de prazo,
nas variáveis grandes de mercado, como o que ocorreu ali em março, que gerou toda a motivação dessa discussão, isso tudo tem uma distorção muito significativa. E eu preciso, de uma forma muito rápida e muito eficiente, cuidar do caixa. Senão, o cenário fica bem prejudicado. Postos que, às vezes, empresas que podem estar, às vezes, numa situação já de uma certa fragilidade financeira, um momento desse pode ser muito crucial. E a limitação de margens, né, essa regulação imposta pela ANP, ela pode prejudicar significativamente não só um agente em si do mercado, mas como por reflexo e prejudicando o mercado inteiro, porque a hora que eu quebro esse agente por força dessa regulação, eu não tenho mais esse competidor no mercado. Se eu não tenho mais esse competidor no mercado, eu vou ficando com menos competidores no mercado. E aí entendo que o que a ANP busca para uma competitividade saudável é um mercado com mais competidores e não um mercado com menos competidores. Então, esse posicionamento de olhar custo de reposição é algo que não é algo que eu particularmente tenho que olhar na minha empresa. Isso é amplamente difundido nas escolas de negócio como modelo de análise e impacto de fluxo de caixa, não só no Brasil, isso é difundido no mundo inteiro, e isso precisa ser olhado. Então, é o custo de reposição e o custo do impacto financeiro do negócio, né? Você tem vários custos que são em percentuais. Você tem a taxa de cartão do cliente que paga no cartão de crédito, que é em percentual. Você tem N custos, né? O custo financeiro direto do negócio também é em percentual. Você tem uma alta, tivemos aí um patamar elevadíssimo de Selic, que aí você precisa talvez recalcular isso dentro do negócio. A taxa de atratividade do negócio, ela precisa ser acompanhada em relação a isso, e isso vai refletir no que o mercado vai se posicionar em relação à margem. Então, com isso eu quero posicionar aqui que ele é muito mais abrangente, a análise de margem e de variação de margem, do que simplesmente olhar o custo da nota que eu tinha há 60 dias e o custo da nota que eu tenho hoje. Por isso que esse debate é extremamente importante, precisa se manter aberto. Eu considero até muito curto, entendo a urgência do debate, mas considero aqui muito curto o prazo para que a gente possa se preparar para realmente trazer um debate mais rico e mais saudável para toda a cadeia. Acredito que seria isso, não quero me estender na minha fala aqui também. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de fala. Obrigado, senhor Alencar, pela exposição dentro do tempo. Vou tentar mais uma vez aqui abrir a palavra para o senhor Omar. Há uma terceira pessoa aqui, o nome de Caroline, dizendo que o senhor Omar está acompanhando e poderia fazer a fala por meio do seu computador. Eu acredito que sim. Por favor, liberem o áudio de Caroline para a fala do senhor Omar, inscrito. Agora você pode falar. Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos integrantes da ANP e a todos os demais participantes. Meu nome é Omar Felipe e nessa oportunidade eu represento um consumidor comum com função de consultor auditor com grande experiência em precificação de produtos e gostaria de colaborar com a formulação desta norma. Inicia esta apresentação formulando uma hipotética condição de aquisição de produtos a R$ 5 e venda a R$ 6,
criando uma margem bruta de R$ 1. Na situação de fiscalização, nós teríamos uma aquisição de R$ 7 para uma venda de R$ 8, perfazendo uma margem também de R$ 1. Desta forma, como as duas margens brutas são de R$ 1, não há nenhuma elevação abusiva de preços. Mas acontece que na vida real e econômica existem custos variáveis que incidem sobre o valor de venda, entre outros, taxa de venda de cartões de crédito e descontos concedidos, que não foi assambarcado pela norma. Custos variáveis são itens específicos de produtos de venda a consumidor que têm uma necessidade de jogo comercial, considerando que descontos comerciais são legais e necessários comercialmente. Hipoteticamente, considera-se 3%, perfazendo no mínimo 6%, sendo que postos de pequeno volume de vendas não conseguem atingir essas taxas reduzidas, tendo uma incidência muito maior. Considerando que o valor de venda de R$ 6, as despesas comerciais representam 36 centavos. Considerando o valor de venda de 8 centavos, as despesas comerciais serão consideradas em 48 centavos. Logo, temos uma diferença de 12 centavos nessa hipotética venda. Desta forma, para manter uma multa de R$ 1 na condição da margem bruta da fiscalização, na aquisição de R$ 7, necessitamos agregar os 12 centavos correspondentes ao encargo comercial, passando ao valor de R$ 8, necessariamente ser de 8,12, correspondendo à diferença entre 6% de R$ 6 e 6% de R$ 8, 0,36 centavos e 0,48 centavos. Considerando o novo valor e aplicando essa forma da análise sumária, teremos a margem bruta de 1,12 e a margem de referência de R$ 1. Logo, teremos um índice de 0,12 ou 12%. Consequentemente, mesmo mantendo a mesma margem bruta de R$ 1, nos dois casos, incorreremos em aumento abusivo na hipótese de, justa e legalmente, recuperarmos o valor adicional decorrente de legítimos custos variáveis sobre o preço de venda, desconsiderado na resolução, que tenta estabelecer critérios para a caracterização da elevação abusiva dos preços de combustíveis. A não consideração de valores relativos sobre a margem bruta leva a estas distorções, onde legítimos e justos valores de atividade comercial, como juros, como descontos comerciais e pagamento de taxas de cartões de crédito, levam a essa distorção, considerando que nos dois casos os valores de margem bruta é R$ 1 e não deveria a fórmula apresentar aumento abusivo de preços. Na esperança de que esta apresentação seja útil para o debate do assunto, agradeço a oportunidade e bom dia a todos. Obrigado, senhor Omar, pelas contribuições dentro do prazo. Bom, com essa última fala, encerramos a fase de exposição dos senhores regularmente inscritos para exposição com 10 minutos de fala cada um. Recebemos também aqui alguns pedidos de fala adicionais de pessoas que não se inscreveram por algum motivo no prazo estabelecido. Uma delas se diz representar uma associação que já teve oportunidade de fala na primeira etapa da audiência na segunda-feira. Por esse minuto, opto por não conceder nova oportunidade de fala, pelo motivo aí de igualdade a todos os interessados.
Temos um segundo nome, que é o do senhor Sérgio Luiz Muniz, em nome do Alto Posto Serjão Limitada, e se estiver presente, concedo 5 minutos para a fala. Estou presente. Pois não, 5 minutos, senhor Sérgio, para suas contribuições. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aí que a gente eu acho que a minha fala, eu gostaria de colocar assim mais uma contribuição e para fazer uma análise mais profunda dessa nova sistemática aí, dessa proposta, né? Então, eu tenho, assim, dificuldade. Eu trabalhei 30 anos no mercado financeiro, entre o Banco do Estado de Santa Catarina, Banco do Brasil, Cooperativa de Crédito, e eu faz 8 anos que eu estou no mercado de posto de combustível. E aí a gente sente, fazendo o trabalho correto, tudo que está relacionado ao meu comércio de posto de combustível, a gente faz 100%. Eu até brinco às vezes com meus funcionários, eu digo, o dia que se for feito alguma multa, alguma irregularidade, é que eu desconheço. De repente, uma lei nova que foi criada, alguma coisa assim. Mas uma coisa que a gente está sofrendo hoje no mercado, eu acho que é a nível global e de todos os nossos amigos que têm posto, é o problema hoje de funcionário. Eu tenho um posto que eu abri recentemente, há 3 anos atrás, eu fiz 115 contratações. Eu tive 3 pessoas só em 3 anos e meio que tirou férias. Entende? Então, nós temos assim uma despesa muito grande entre contratação, exames, demissão, porque geralmente, eu não sei os outros donos de postos, né? Mas as pessoas que fazem aquele no dia a dia, que faz um monte de irregularidades para ser mandado para a rua, eu já nem faço mais aquela repreensão para mandar por justa causa. Eu já pego e mando para a rua na hora, porque automaticamente, daqui a pouco, ele vai me trazer um prejuízo maior. Eu tive funcionários que me trouxeram prejuízo, que botaram combustível propositalmente, que a pessoa me disse na minha cara que ele colocou errado, me trouxe um prejuízo de quase 50 mil reais. Né? Então, é um desafio que a gente tem todo dia. E eu até pensava em fazer outros negócios aí no futuro, e claro que dentro da nossa capacidade, né, de recursos que eu coloquei dentro da minha empresa. Então, automaticamente, eu já estou repensando, porque hoje, primeiro, nós não temos mão de obra. Aí você treina, a hora que fica bom, o cara vai embora, daí fica no seguro-desemprego 3, 4, 5, 6 meses. Eles ficam contando nos dedos ali como é que eu vou dizer? Contando os meses no dedo para eles fazer alguma coisa e faltar, entende? Eu teve num domingo que eu e a minha esposa tivemos que abrir o posto de 6 funcionários, não apareceu um funcionário, entende? Então, a gente, às vezes, fica numa tensão. Eu faz 6, 7 anos que não tenho férias. Entende? Porque eu não consigo sair. Eu não sei se os meus funcionários vão aparecer trabalhar. E a gente que tem uma responsabilidade com os nossos clientes e com o mercado, porque o posto é obrigado a abrir das 6 até as 8, todos os dias. E tem dias que a gente tem que ir para a pista abastecer porque não tem funcionário. E outro detalhe também que a gente sofre é questão de outros postos. Eu não sei como é que eles fazem milagre ou estão jogando dinheiro no lixo. Chega na sexta-feira, começa a botar sexta, sábado, domingo, a preço que a gente paga para a distribuidora, pelo preço de custo. Entende? Então a gente fica assim, e daí, se for tabelado hoje,
eu nem sei se vai melhorar para nós ou piorar, mas eu acredito que o tabelamento, se fosse uma regra geral, que a pessoa não pudesse vender 1 centavo menos que o outro, e fosse uma disputa legal de mercado para conquistar os clientes, eu acho que seria importante. Agora, eu vejo que se nós colocar o preço do produto, fazer um tabelamento e todo mundo galgar, buscar as pessoas e não fazer descontos por fora e tal, né? Eu vejo assim que a nossa categoria, ela, me desculpe assim dizer, mas eu acho que ela é um pouco, como é que é? Eu disse assim, ela não são unidos. Entende? E eu acho assim, se a gente tivesse uma associação e fosse unido, daqui a pouco as pessoas iam dizer, não, tá, as pessoas estão sendo cartéis. Entende? E a gente vê que dono de posto não conversa um com o outro. Entende? Eu trabalhei 30 anos no banco e a gente vê assim a conversa entre gerente de banco e tal, sempre trocava a figurinha, né? Senhor Sérgio, Então, em função do tempo concedido, peço que conclua as suas contribuições. Então, eu tinha mais algumas coisas para colocar, mas eu agradeço de coração eu queria fazer um desabafo no sentido de a gente querer que as coisas funcionem corretamente. Muito obrigado e vamos aguardar aí mais pronunciamentos de outros aí. Obrigado. Obrigado, senhor Sérgio. Lembro que a audiência ela foi divulgada, né, pelos meios oficiais, Diário Oficial, site TNP. Nós tivemos uma primeira sessão bastante extensa, aí, de 4 horas na segunda-feira. Foi reaberto com um novo aviso no Diário Oficial. Então, nós estamos dando a maior oportunidade aqui de fala para todos que têm interesse, mas sempre preservando a ordem de inscrição, os prazos estabelecidos e a proporcionalidade do cumprimento das regras. Vou reconsiderar o pedido da senhora Maria Hortência, em função de uma liberalidade que foi feita na primeira audiência. Foi concedido 5 minutos para cada interessado em falar, mesmo que ainda não regularmente inscrito. Então, por proporcionalidade, vou reabrir a palavra para a associação ANDC, que a senhora Maria Hortência, advogada, representa. Senhora Maria Hortência. Alguém da associação ANDC gostaria de complementar a fala de ontem, num tempo de 5 minutos? Bom, fica registrado aqui que foi aberta a concessão de mais 5 minutos. Desse modo, eu faço a oferta da palavra, então, para demais interessados em fazer considerações adicionais às considerações feitas entre segunda-feira e hoje, com um tempo reduzido para aproveitamento da presença de todos. Tínhamos a previsão
de término dessa primeira etapa, antes da pausa para o almoço, no horário de no horário de meio-dia, 12 horas, mas tendo esgotado o número de inscritos para a exposição nessa segunda etapa da audiência pública número 12 de 2026, creio que podemos caminhar para o encerramento da sessão. Abro mais um minuto para aguardar qualquer manifestação de interesse em falar, seja por meio do chat. Seja levantando a mão também, a mão virtual aqui também serve como indicativo de manifestação. Senhor Rafael Dias, o senhor tem 5 minutos. Oi, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu escutei o comentário de várias pessoas que participaram aqui dessa audiência. Eu queria só relembrar e salientar que como ficaria a fiscalização perante a uma guerra de preço de mercado, né? Independente de ser antes da crise, da guerra, ou de uma crise, sei lá, ambiental, tempestade, enfim, como ficaria essa fiscalização para recomposição da margem dos postos, né? Visto que o mercado hoje é livre, em várias situações e épocas do ano, um mercado que se torna muito agressivo com relação aos preços, como já comentado pelo a pessoa, não me recordo o nome, que acabou de comentar antes, que na cidade dele tem concorrentes dele que fazem preços praticamente de nota fiscal sexta, sábado e domingo. A gente sabe que isso no Brasil acontece de um modo geral, né? A cidade que eu estou inserido, uma das cidades, hoje está passando por uma guerra de preço e a nossa margem está praticamente zero ou negativa, se levantar todos os custos operacionais de um posto, custo com frete, né? Nossa margem hoje está negativa. Como se queria essa fiscalização por uma recomposição de preços, sabendo que se uma empresa trabalhar no negativo ou com margem zero, ela não sobreviverá durante muito tempo, né? A minha dúvida é essa. Beleza, vamos ter uma fiscalização dos preços. Vamos ter uma margem fixada por notas fiscais, mas se essa nota fiscal, né, ali como a gente leu, teria que ser 7 dias, até 7 dias ou anterior a uma guerra, alguma coisa, a uma crise, né? Mas se o mercado estivesse com guerra de preços, como ficaria composta essa margem no posto? Então, estipularia que um posto não poderia, né, ganhar sua margem para poder trabalhar, dar lucro, né, e prosperar com relação à sua empresa, né? Essa é a minha grande preocupação. E hoje o que eu vejo é que o mercado ele se regula, né? Ele se regula. E tendo esse controle de margem de lucro, eu fico muito preocupado com relação a isso. Em uma situação dessa, de um mercado muito agressivo, o posto ficar de mãos atadas, né? Ou passível ainda de uma multa, de uma fiscalização, por recompor uma margem para que esse negócio funcione de uma forma coerente e, claro, não tendo preços abusivos, mas tendo uma recomposição de margem. Essa é a minha grande preocupação. Eu queria deixar isso aqui comentado também a todos, né? Obrigado aí pela participação e eu acho que esse debate tem que avançar muito ainda. Obrigado, senhor Rafael, pelas contribuições. Aguardo por alguns instantes, então, manifestação de outros interessados em fazer uso da palavra, ainda que em tempo reduzido. Pode ser tanto pela mão virtual levantada, ou então pelo chat da reunião. E aproveito para fazer um esclarecimento a respeito da consulta pública número 12, né, que objetiva receber por escrito contribuições da sociedade por deliberação
da diretoria colegiada da ANP, na reunião de diretoria ocorrida no dia 12 de junho, o prazo da consulta pública se encerrou neste mesmo dia 12 de junho. Decisões judiciais hoje não afetam esse término da consulta pública no dia 12. Se houve qualquer tipo de dificuldade técnica para a contribuição, peço para apresentar no processo provas dessa dificuldade técnica de disponibilização dos formulários para a caracterização da contribuição no prazo oficial. Temos mais algum interessado em fazer uso da palavra nesta última sessão da audiência pública número 12? Ok. Dessa forma, agradeço a contribuição de todos, a participação cordial e construtiva, e vejo que a procuradora Tatiana deseja fazer uso da palavra. Por favor, Tatiana. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar aí a condução do Bruno e quero reforçar que o direito à participação social foi integralmente observada. Todos que puderam, que quiseram e foram chamados e se inscreveram ou não, puderam se manifestar nessa audiência. Então, acho que nós respeitamos toda a legislação e todo o direito à manifestação. Obrigada, Bruno. Muito obrigado, procuradora, pela sua observação. Não havendo mais interessados em fazer uso da palavra, declaro encerrada a audiência pública número 12 de 2026. Um bom dia a todos.